Olá a todos, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Zoe em Família. É uma honra para nós estarmos aqui, participando mais uma vez, para compartilhar algo do coração de Deus. Algo que Deus colocou, no nosso coração e a gente gostaria de compartilhar com você nesse momento. Você tem percebido aí nos cultos, o pastor tem falado muito nesses últimos dias a respeito de simplificar a nossa vida. De sermos simples como Jesus, Jesus foi simples em todas as áreas da vida dele. E hoje, em particular, nós queremos falar a respeito de como eu vou fazer para simplificar a minha vida quando a crise familiar chegar na minha casa. Muitas coisas geram crises familiares. E nesse momento nós vamos falar a respeito da crise, da traição, ou adultério, e da crise financeira, que tanto afeta a nossa família, e o que fazer, então, para simplificar essa crise. Então, a primeira crise que nós vamos falar é a traição ou adultério. Quando acontece uma traição ou um adultério dentro da nossa casa, todas as pessoas da casa acabam se envolvendo nessa situação. Mesmo não sendo culpado, mas acaba respingando em todas as pessoas. E para a pessoa que foi traída, quando ela acaba sabendo dessa traição, ela é pega de surpresa, porque nenhum de nós espera ser traído, não é verdade? Ninguém espera ser traído. E superar esse tipo de crise, essa crise de uma traição, é muito difícil. Ela é muito difícil, envolve muitas coisas, Envolve bens, envolve pessoas, envolve pais, envolve filhos, Então é uma situação muito complicada. Muitas vezes os filhos são pegos de surpresa também e eles sentem isso na vida deles. Eles sentem que a atmosfera da casa não tá legal, E quando isso acontece, muitos pais acabam brigando, discutindo na frente dos filhos, e isso não é legal. Não façam isso se isso acontecer na tua vida, Há muitos anos atrás, eu fui vítima de uma traição, E vocês já devem ter ouvido o nosso testemunho, vocês já devem conhecer. Mas o João Pedro, ele tinha 4 anos de idade quando isso aconteceu. E ele percebeu que algumas coisas não estavam legal dentro da nossa casa. E ele começou a ficar nervoso, ansioso. E ele foi uma criança que precisou tomar medicamento para saber lidar com a situação, Porque ele ficou muito inseguro, muito nervoso. Então, foi necessário uma intervenção médica para que ele pudesse se tranquilizar, Porque ele também foi pego de surpresa. Então as pessoas acabam sendo pegas de surpresa. Mas, queridos, hoje em dia, na nossa sociedade, quando a gente fala, quando a gente ouve, fui traído, foi traída, é uma coisa tão normal. É uma coisa tão normal, Na verdade, não deveria ser normal. Teria que ser anormal. Teria que ser anormal, mas na verdade é uma coisa, não é que é normal, é comum. Isso. É uma coisa muito comum. Mas quando Deus formou a família, não foi isso que ele planejou para a família, Crise familiar, principalmente envolvendo adultério, não faz parte do coração de Deus. E se você já foi traída, ou já foi traído, certamente você está muito decepcionado. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionada com essa situação, E isso é normal, isso é inevitável, não tem como a gente evitar ficar decepcionado, não tem. É como se um buraco abrisse na nossa frente e a nossa vontade é de enfiar a cabeça e ficar ali, Mas se
se isso chegou até a tua casa, nós queremos te dar dicas agora simples e práticas para você poder simplificar tudo isso que você está sentindo. Então preste atenção nessas dicas. Se você foi traído ou traída, agora são dicas para simplificar a tua vida nesse processo. A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento: faça algumas perguntas para si mesmo. Comece a entender o que gerou tudo isso, da onde gerou, como gerou. Comece a fazer uma pergunta nesse sentido: qual é a minha parcela de culpa? Aonde eu errei? Faça essa análise, faça esse questionamento com a tua vida. O que será que eu fiz? Ou o que será que eu deixei de fazer para que isso acontecesse na minha vida? Fuja do papel de vítima. Não caia nessa armadilha de ficar se vitimizando. Isso não vai te ajudar. Pelo contrário, vai te atrapalhar. Se o seu casamento ele não está bom, você tem uma parcela de culpa. Você precisa aceitar isso. Eu lembro que eu comecei a me perguntar, o que eu fiz para merecer isso? Porque eu pensava assim, nossa, eu sou uma pessoa que trabalha tanto. Sou boa. Eu sou tão boa. O que será que aconteceu? Por que o Chico fez isso comigo, né? E eu comecei a perceber que eu humilhava muito ele. Eu comecei a perceber que eu não era uma boa dona de casa. Não existia diálogo na nossa casa. Sim. Era bom Era dia briga. e boa noite. A gente mal conversava. Então eu comecei a perceber que eu tinha uma parcela muito grande de culpa. E é muito difícil admitir isso, né? Que a gente tem essa parcela de culpa, né? Porque a tendência natural do ser humano é se fazer de vítima, né? Se vitimizar. E acaba que não reconhece, né? Que ainda tem o seu lado de culpa, né? É duro ouvir isso, né? Mas é necessário. Para que você consiga simplificar e melhorar, é preciso reconhecer, né? Isso. A segunda coisa para você simplificar a tua vida, se você foi traído e está decepcionado, perdoe a pessoa que te traiu. Quando você decide perdoar, você está decidindo tirar um peso das tuas costas. Você está decidindo tirar uma vida de amargura de dentro do teu coração. E é assim, ó, precisa ficar bem claro. Quando você decide perdoar, não quer dizer que você concorda com o que a pessoa fez ou que você concordou com o que a pessoa fez. Mas você está decidindo liberar essa pessoa, né? O perdão, queridos, quando você decide perdoar, você vai estar aliviando a tua alma, né? Decida perdoar. O perdão, ele é uma decisão, não é sentimento. Você nunca vai ter vontade de perdoar, principalmente se você for traído. Você não vai ter vontade, né? Mas o perdão não é sentimento, é decisão. E foi isso que eu fiz. Eu reconheci o meu erro e eu decidi, não, eu vou perdoar o Chico. Eu decido hoje perdoar ele, né? E é muito importante você falar em voz alta. Eu decido perdoar. Por quê? Porque quando vir o pensamento, e ele vai voltar na tua cabeça, esse pensamento, por que comigo, o que eu fiz, e etc e tal, repita sempre em voz alta. Eu decidi perdoar. E a gente precisa entender que o perdão é um processo. Pode ser que demore tempo para você assimilar tudo isso. O meu processo demorou anos, né? E faz exatamente uns 6 anos atrás que um dia eu tive a certeza que eu estava totalmente completo o meu processo de perdão, né? Então, você vai sentir raiva, você vai sentir vontade de matar, você vai sentir tudo isso, é normal, mas quando isso acontecer, fale em voz alta. Eu decido perdoar. Você vai estar fazendo um bem para você mesma. Creia nisso. Veja como são dicas importantes e infalíveis, né?
aquilo que a gente está compartilhando com vocês aqui nesse momento. A terceira dica que eu quero dar é: busque ajuda com pessoas certas. Nós, infelizmente, recorremos às pessoas erradas. Eu sei que às vezes você vai procurar ajuda de um amigo, de um familiar, mas talvez essa pessoa não seja a mais aconselhada Sim. a te dar um conselho, um bom conselho. Hoje nós percebemos e entendemos que temos líderes sobre as nossas vidas, temos pastores sobre as nossas vidas, temos pessoas que já passaram por isso e que já venceram o adultério, né? A traição. Então nós precisamos dessa ajuda. Precisamos buscar as pessoas certas e entender que nós precisamos de ajuda. Porque tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Sentimentos conturbados, emoções à flor da pele. Então, se você não tiver um suporte, você sozinho, dificilmente você vai conseguir, né? Nós tivemos esse suporte, né? Tanto a parte traída como quem traiu. E agradecemos muito a Deus, né, por ter esse suporte, porque hoje temos um casamento restaurado, né, que que passou por essa crise. Mas, como eu estava falando, nós precisamos ajuda para resolver os problemas, principalmente com apoio emocional. Importante você saber, cuide o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo, como você está ouvindo. Porque as pessoas têm aquela ideia assim: ah, não deu certo, larga, separa, né? E isso não é bons conselhos, né? Pague com a mesma moeda. Isso é um bom conselho? Não, não é um bom conselho. Você não precisa dele para nada, você não precisa dela para nada. Por isso eu digo e repito: cuide de quem você está ouvindo, como você está ouvindo e o que você está ouvindo. Além de buscar ajuda com pessoas certas, nós devemos buscar a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, né? Principalmente aqui do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é Ele que vai nos consolar, né? Que vai nos ajudar nesse momento tão difícil. Sem a ajuda e intervenção de Deus, não existe restauração. Nós somos a prova viva disso. Então, se você quer simplificar a tua vida, se você foi traído ou traída, então vamos recordar. A primeira coisa, faça perguntas para você mesmo. Onde foi que eu errei? A segunda, perdoe. E a terceira, busque ajuda com pessoas certas. Amém? Se você agir dessa forma, você vai simplificar a tua vida em relação à crise do adultério. A segunda crise que nós vamos falar nessa noite é a respeito de crise financeira. Como que eu faço para simplificar a minha crise financeira? Quem nunca teve um problema financeiro? Quem nunca passou por um aperto por falta de dinheiro? Quem nunca teve uma dívida para pagar? Uma conta? Quem nunca perdeu o sono por causa de uma conta para ser paga? Todos nós já passamos por isso, né? E olha só, queridos, a crise financeira, segundo alguns especialistas, é a segunda maior causadora de divórcios no Brasil. Então, olha só como é sério a crise financeira. Hoje em dia, nós vivemos num mundo muito consumista, muito materialista. É uma busca desesperada por status. As pessoas, elas querem mostrar aquilo que elas não são. E elas buscam essa loucura, é status, é poder, é fama, é beleza. E elas vão cada vez mais se endividando. E o fato da gente ser cristão, o fato da gente ser dizimista, o fato de a gente participar de uma igreja, de ser membro de uma igreja ou participar de uma célula, não significa que nós estamos imunes a problemas ou crises financeiras, né? Se você e eu não tiver uma disciplina financeira, certamente a gente vai passar por uma crise financeira.
Então, para simplificar a tua crise financeira, nós vamos dar algumas dicas nessa noite. A França já falou, né? A primeira dica, tenha disciplina financeira. Enquanto ela estava falando, a gente estava até um pouco rindo, né? Achando engraçado, porque a gente já passou por isso. Já passou pelo adultério, pela traição, mas também passou pela crise financeira. E não faz muito tempo não, né, que a gente se livrou dessa crise e graças a Deus, né, com a ajuda dele, a gente pôde vencer e pagar, né? Mas uma armadilha de Satanás que ele tenta colocar na nossa mente é corte o dízimo. E isso foi uma coisa que a gente não fez. A gente não caiu nessa armadilha. Porque a tendência natural do ser humano é, eu vou cortar onde? Aonde eu acho que não vale a pena eu depositar meu dinheiro. E o dízimo, gente, é mandamento de Deus. É princípio. Então eu não posso negociar. E nós entendemos que nós não poderíamos negociar o dízimo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, tendo essa disciplina financeira, é separar o dízimo. O dízimo é inegociável. Faça isso. Faça a prova de Deus e você vai colher os frutos. Porque a nossa tendência era, eu vou pegar o dinheiro do dízimo e vou tentar pagar aquela conta. Não, não faça isso. Não faça porque isso não é ensinamento de Deus. Uma coisa que eu quero também dizer para vocês aqui. Tenha uma planilha com seus gastos. Seja meio gestor da sua casa. Receita, despesa. Veja quanto você ganha e coloque o que você gasta. Mercado, água, luz. Se você tem carro, você vai ter despesa com combustível, com imposto. Eu tenho IPTU para pagar. Eu tenho a parcela aqui. Se organize, se discipline. Faça. É simples fazer. São dicas simples, mas que muitas vezes a gente tem que pegar um caderno, uma caneta e anotar. Eu ganho X, eu não posso gastar Y. Entendeu? Veja o que vai sobrar, né? Tente guardar esse dinheiro. Eu sei que hoje em dia está difícil, mas tente fazer uma poupancinha, tente fazer guardar um pouco desse dinheiro, né? Porque você pode precisar dele lá na frente. Então tenha essa disciplina financeira. A segunda dica que a gente quer dar para você, como vencer e simplificar a crise financeira é evite cartão de crédito, se você não sabe utilizar, né? O cartão de crédito é uma benção para quando a gente faz planejamento, né? Mas se você não planejou, não compre no cartão de crédito. Às vezes a gente pensa assim, eu vou passar no cartão, depois eu dou um jeito de pagar, né? Você vai estar contribuindo para uma crise financeira na sua vida. Outro exemplo que eu ouço algumas pessoas fazer. Tem uma promoção, a televisão 50 polegadas, em 36 vezes de não sei quanto, eu vou pagar. E vai lá e se empolga e parcela. Quando você se dá conta, você fez um parcelamento que você pode comprar 2 televisões 50 polegadas. Já faz 1 ano e meio que você está pagando, tem mais 1 ano e meio para você pagar e você já se arrependeu de ter comprado. Daí não tem o que fazer, né? Não é errado comprar uma televisão 50 polegadas, mas coloque no seu planejamento, na sua planilha, né? De repente, você fazendo assim, você vai economizar o dinheiro e depois você vai comprar, de repente, à vista ou de uma outra forma que não demore tanto tempo para... E que não gere uma crise na tua vida, né? Isso, que não gere uma crise na vida. Alguns especialistas em economia, eles ensinam que para que a gente não seja pego de surpresa, é importante nós guardarmos 20% de tudo que a gente ganha. É um planejamento que precisa estar dentro da nossa planilha, né? Por quê? Para uma emergência que surgir, para alguma coisa inesperada. Então você vai ter essa reserva. E em Provérbios 21:20, a Bíblia diz assim, na casa do sábio
a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então, que nós possamos ser sábios, né? E que a gente possa aprender a armazenar as coisas, né? E não gastar desperdiçando como um tolo. Ali. Outra dica que a gente quer colocar aqui para vocês é: adapte-se ao seu padrão de vida, ao novo padrão de vida, né? Porque talvez você esteja ganhando a mesma quantia que você ganhava há um ano atrás. Mas aí, meu amigo, você vai no mercado e tudo subiu. É o arroz que explodiu, agora estamos vendo falar da carne que está o preço alto, o azeite, e daí é uma coisa aqui, uma coisa ali, e você começa a perceber que o teu padrão de vida ou ele diminui, né? Ou você vai entrar numa dívida impagável. Aí tem o problema do cartão. Vai e compra no cartão achando que vai pagar depois e não consegue. Então você precisa se adaptar ao novo padrão de vida. É como eu estava falando. Adaptação é fazer como a gente fez aqui na nossa casa. Eu trabalho em outra cidade, então eu acabo não almoçando em casa todos os dias. Mas a França e o João, né, como eu não estava almoçando em casa, eles acharam melhor almoçar fora todos os dias. Mas você vai começar a perceber na planilha que isso acaba se tornando inviável, né? E a França começou a tomar gosto pela cozinha, né? Graças a Deus. Cozinha muito bem, por sinal. Dá pra ver, né, pelo tamanho do corpo aqui. Mas ela começou a fazer almoço em casa, para ela e pro João, né? A sogra também vem almoçar aqui, às vezes quando eu tô por aqui eu almoço também. Mas é uma adaptação, fazendo coisas simples, né, para gerir os nossos gastos. Nós tínhamos uma pessoa na nossa casa que vinha todos os dias, né, para ajudar na limpeza e tudo mais. Hoje nós temos uma pessoa que vem 2 vezes por semana para fazer o grosseiro, mas aqui tá a França, tá lá, tá lavando roupa, a gente tá aqui, tá lavando uma louça, tá ajudando, né? Para quê? É uma adaptação. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, porque isso depois vira uma bola de neve e se torna uma dívida impagável. Simplifique, simplifique. Não queira ficar ostentando aquilo que você não tem, aquilo que você não pode. Muitas vezes a gente faz isso para quê? Para demonstrar que você está num nível de poder mais alto e para você ser aceito na sociedade. Pense primeiro no teu bolso, na tua vida familiar, pense em você. As outras pessoas você deixa a opinião delas de lado. Faça você, adapte-se, né? Crie essa planilha, faça com que o seu dinheiro seja bem gasto, né? E bem dirigido ali. A outra dica e última é: se contente com o que você já tem. Seja grato pelo que você já tem. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito feia de focar naquilo que falta. Ah, eu tô precisando disso, ah, eu tô precisando daquilo, ah, eu quero aquilo, né? Mas comece a olhar o que você já tem e seja grato. Senhor, muito obrigado porque eu tenho isso, obrigado porque eu tenho aquilo, né? Nós gostamos de, além de focar naquilo que nos falta, a gente gosta muito de fazer comparações. Principalmente agora com a rede social, a gente olha, a pessoa tá viajando de novo, a pessoa tem isso, tem aquilo, e você começa a se comparar. Queridos, ninguém vai mostrar a realidade numa rede social. Não se iluda com isso. Amém? Então, se contente com o que você tem, seja grato. Se a gente tomar essas posturas, que são simples, vamos retornar às posturas simples da crise financeira. A primeira, tenha disciplina financeira, faça uma planilha. A segunda, evite cartão de crédito se você não sabe usar. A terceira, se adapte com o seu padrão de vida. E a quarta, se contente com o que você já tem.
Se você praticar essas coisas simples, você vai estar simplificando a sua vida. Isso. E a gente já aprendeu que o simples gera o extraordinário. Seja simples nas suas ações, volte a ser simples. Simplifique as tuas atitudes, né? Na sua casa, principalmente. E agindo assim, creia que você vai receber a bênção de Deus para a sua vida. Amém. Amém, queridos? Vamos orar? Você vai orar ou eu vou orar? Pode orar você. Senhor, nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque mesmo diante das crises, o Senhor sempre estendeu a sua mão. Nós podemos, Pai, ver o seu milagre nas pequenas ações nos nossos dias a dia. Senhor, eu peço, Deus, que da mesma forma que o Senhor nos ajudou a simplificar a nossa vida quando nós tivemos a crise financeira, quando nós tivemos a crise conjugal através da traição, que o Senhor possa ajudar essa pessoa, Deus, que talvez está precisando tanto. Essa pessoa que está desesperada, sem saber o que fazer, Deus. Pai, que o Senhor possa tocar na vida dela com poder, com autoridade. Senhor, mostra a cada uma dessas pessoas que existe ainda uma luz no fim do túnel. Mostra a essas pessoas que elas podem reverter essa situação, simplificando a vida delas, Deus, sendo simples. Senhor, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor haja, Pai, no sobrenatural na vida dessas pessoas, da mesma forma como o Senhor agiu na nossa. Eu abençoo cada pessoa que está olhando, que está ouvindo, que está assistindo esta live, Deus. Abençoa, que a esperança, Pai, venha brotar dentro de cada coração. E aqueles que estão desesperados por causa de uma crise financeira, Deus, eu peço agora que o Senhor toque com a sua mão poderosa, que eles sejam fiéis, Pai, no pouco, e que eles façam prova do Senhor. Que eles possam ver através dessa crise a sua glória, Deus. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.